Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. O Dia Internacional das Pessoas Afrodescendentes é sobre reconhecer e celebrar as conquistas e as contribuições históricas da população afrodescendente para as sociedades, mesmo em meio aos desafios que ainda são enfrentados. Dar visibilidade aos legados positivos da cultura negra confronta estereótipos negativos e abre caminhos para a transformação e a inclusão social. As vidas, culturas e participação das pessoas africanas e afrodescendentes são partes fundamentais no mundo que queremos construir com igualdade, sustentabilidade e baseada em direitos humanos sem deixar ninguém para trás. O Dia Nacional da Consciência Negra, importância e valorização da cultura e da pessoa negra. O dia 20 de novembro, esta data é também um lembrete para a importância de combater o racismo, o preconceito e a discriminação. O dia 20 de novembro é sobre reflexão, respeito ao negro, a sua luta e resistência, além de buscar pela preservação das memórias e da diversidade cultural dos povos negros. Até hoje, os negros e negras ainda sofrem com a pouca representatividade, o racismo e o preconceito, muitas vezes velado e disfarçado de opinião. Foi para fomentar essas questões que o Dia Nacional da Consciência Negra foi criado, além de fazer referência à data de morte do quilombola Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência dos escravos. O Brasil é um colorido mosaico de gente. Cada povo tem suas cores, tradições e hábitos que se misturam e se entrelaçam. Desde o início da história do nosso país, os povos negros são colaboradores dessa diversidade, através de uma rica e milenar cultura que até os dias de hoje se reflete na nossa sociedade. A influência notória, por exemplo, na dança, na música, nas religiões de origem africana, na capoeira, e esses são um dos vários fatores pelos quais devemos ser gratos, valorizarmos e respeitarmos esses povos. O racismo, o preconceito e a discriminação têm agredido tanto psicologicamente e fisicamente os homens, as mulheres e os jovens negros. É preciso se conscientizar, libertar-se da prisão do pensamento e ter compaixão, amando o próximo, independentemente de qualquer coisa, inclusive de sua cor. Você sabe qual é a importância da cultura afro-brasileira para a história do nosso país? Música, vendo reggae, samba, rap, hip hop, funk e o pagode. Outros ritmos também possuem raízes do povo negro, bem como o maracatu, a congada, a cavalhada e o moçambique, sem contar a diversidade de instrumentos musicais como a afoxé, a gogô e berimbau. E na culinária, pratos deliciosos, conhecidos e apreciados vieram da Mãe África para o nosso país. Vatapá, o acarajé, o bobó, os caldos, o cozido, a galinha de cabidela, o angu, o cuscuz salgado, a moqueca e a famosa feijoada. E os doces? Canjica, mungunzá, quindim, pamonha, doce de coco, doce de abóbora, paçoca, quindim de mandioca, bolo de milho, bolo de tapioca, entre outros. Destacam-se também os ingredientes que não eram conhecidos nem usados no Brasil antes da chegada dos negros, como leite de coco, a pimenta malagueta, o gengibre, o milho, o feijão preto, as carnes salgadas e curadas, o quiabo, o amendoim, o mel, a castanha, as ervas aromáticas e o azeite de dendê. As religiões, elas são participantes do processo de resistência e do papel histórico. As religiões de matriz africana são diversas. As mais conhecidas são o candomblé, crença que cresceu na Bahia e tem sido sinônimo de tradições religiosas afro-brasileiras em geral, e a Umbanda,
que une práticas de várias religiões, inclusive a católica. Ela se originou no Rio de Janeiro no início do século XX. Artes marciais. A capoeira é um exemplo típico, expressão cultural que mistura esporte, luta, dança, música popular, música e brincadeiras, e foi originada no século XVII, desenvolvendo-se como uma estratégia dos povos africanos escravizados para cultivarem a sociabilidade e lidarem com a violência do período escravista. A língua. Uma maior parte das palavras que enriqueceram o vocabulário brasileiro vem do Quimbundo, língua do povo Banto. Na época da escravidão, o Quimbundo era a língua mais falada nas regiões norte e sul do país. Então, bagunça, batucar, cafuné, cangás, capanga, carimbo, chimpanzé, cochilar, fungar, fuzuê, gangorra, giló, maribondo, minhoca, moleque, moqueca, quiabo. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Tema da redação Enem 2020.